Graça e paz, irmãos. Irmãos, em 1 Coríntios capítulo 11, nos versículos 24, 25 e 26, nós temos no 24 e 25, no final do versículo, duas considerações que Paulo registrou que foi dita pelo Senhor Jesus em memória de mim, no ambiente da ceia. E no versículo 26 é dito, anunciando a morte dele e no final até que ele venha. Então, irmãos, nós temos em memória de mim, absolutamente apontando para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, anunciando a morte dele, do Senhor Jesus Cristo, até que ele volte. Então o propósito dessa manhã é realmente nos focarmos em alguns aspectos da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse momento, como nós já sabemos, e graças a Deus por isso, é para Ele, é dele, por Ele e para Ele. Amém. Nós vamos considerar, irmãos, com a graça de Deus, então, não de uma forma sequencial, mas tocarmos de alguma forma na perfeição, na obediência e na vida do nosso Senhor. Esse é o propósito. Então vamos orar, irmãos. Senhor, graças te damos por esse momento. Privilégio, Senhor, de estarmos aqui na tua presença. Clamamos ao Santo Espírito que venha conduzir esse momento. Que haja satisfação e alegria ao seu coração, Senhor Jesus. Senhor, como foi dito, o propósito desse momento, Senhor, é que possamos tocar um pouco a respeito da tua vida perfeita, Senhor, da tua obediência, Senhor. Mas verdadeiramente, Senhor, que possamos ser tocados por ti, Senhor. Em teu nome, Senhor. Amém. Irmãos, registrado na palavra de Deus alguns aspectos do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós sabemos, irmãos, que o Senhor caminhou uma vida de perfeição nessa terra. Nunca houve alguém igual a Ele. Irmãos, Ele nunca precisou voltar atrás de qualquer coisa que Ele disse. O Senhor nunca se arrependeu de nada e nunca precisou se arrepender de nada do que Ele fez. A sua perfeição era tanta, irmãos, que o Senhor nunca precisou pedir qualquer tipo de perdão. E Ele certamente seria o mais preparado para isso, porque o arrependimento, confissão de pecado, é uma característica muito forte daquele crente maduro, já muito trabalhado pelo Senhor. Mas, irmãos, Ele não precisou fazer nada disso, porque Ele era perfeito, nele não havia pecado, tudo nele era perfeição. A Terra, esse planeta aqui, e os céus nunca receberam alguém como Ele. A terra certamente, porque o Deus encarnado, o homem perfeito. Mas também, irmãos, na ascensão do nosso Senhor, os céus também nunca recebeu alguém como Ele. O Deus encarnado, provado, aprovado, que venceu o inimigo,
e foi glorificado. Só uma pequena consideração: esse mundo não soube recebê-lo, mas os céus souberam, porque quando ele entrou lá, amém, foi uma... Os discípulos, mesmo antes do Senhor ser coroado naquela cruz, já falavam: nós somos testemunhas da sua majestade. Ele já era rei antes de ser coroado. E esses mesmos discípulos foram testemunhas da humildade do Senhor, porque eles viram o Senhor lavando os pés. Irmãos, o Senhor é grandioso. O que impacta muito no meu coração, naquele momento da cruz, o próprio ladrão que estava ao lado do Senhor disse: esse nenhum mal fez. Um dos ladrões. O centurião disse: este verdadeiramente é o Filho de Deus, naquele momento da cruz. A mulher de Pilatos, se referindo a ele como o justo, Judas, que o entregou como o inocente, aquele homem possesso, o que ele disse? O Santo de Deus. Então, irmãos, nós estamos realmente diante de alguém muito grandioso. É uma vida poderosa, uma vida perfeita. Mas também naquela cruz foi uma vida que foi derramada, irmãos. Um irmão já contou uma história que eu já devo ter comentado também, mas que ilustra muito aquele momento sublime do Senhor na cruz. Como uma história real de uma senhora enferma no leito de morte, aonde o pai, na verdade o marido e o filho, já havia muitos anos que estavam brigados. E pouco antes da morte, a mãe conseguiu trazer os dois, o marido para um lado da cama e o filho no outro lado da cama. A mulher, naquele talvez último suspiro de vida, ela pega a mão do filho e pega a mão do marido e coloca junto uma da outra, e ela falece. O Senhor Jesus naquela cruz, como se ele tivesse pego a mão do homem e a mão do Deus Pai, o Criador, e fez a conciliação e morreu. Irmãos, essa é a obra grandiosa que o Senhor fez em obediência ao Pai e para cada um de nós. Mas, irmãos, nós crentes, todos aqueles que já nasceram de novo, receberam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, em algum momento a gente descobre que aquela morte foi a nossa morte. Mas diferente daquela mulher que ilustra essa história, o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou. E a palavra de Deus diz que ressuscitamos juntamente com Ele. Todos nós os que cremos. E naquela ressurreição, irmãos, a vida do Senhor vem habitar pelo Espírito em cada crente. E essa vida, irmãos, ela tem o mesmo poder e as mesmas características que conduziu o Senhor Jesus Cristo à perfeição e obediência. E essa vida do Senhor Jesus, ela deseja se manifestar em cada um de nós. Irmãos, não é algo
genérico, não é algo, como que eu posso dizer para vocês, contemplativo, é algo prático. Então, como eu disse para os irmãos, que nós iríamos considerar alguns aspectos também da vida do Senhor Jesus, nós vamos procurar ver a vida do Senhor Jesus no crente. Então, irmãos, rapidamente alguns exemplos. Os irmãos já devem ter ouvido falar de um irmão do século XVIII ou XIX, Hudson Taylor, um irmão muito usado pelo Senhor, que se gastou pelo Senhor na Índia. Uma frase, irmãos, talvez a gente consiga ter o resumo do que foi a vida desse irmão, o que Cristo fez nele. Tem uma frase que diz: o céu nunca nasceu na China, naquela época, sem encontrar Hudson Taylor de joelhos. Irmãos, esse irmão sabia quem era o verdadeiro sol da justiça. Ele sabia quem era o Senhor. Tem um outro irmão chamado Robert Chapman, na Inglaterra. Esse irmão era conhecido como o irmão do amor. Um relato também da vida desse irmão é que uma vez uma pessoa precisou dele, colocou o nome dele numa carta e não sabia o endereço, e escreveu para o Robert Chapman na Universidade do Amor, na Inglaterra, num país. Essa correspondência chegou nas mãos do Robert Chapman, porque a manifestação do amor de Cristo era tanta na vida daquele irmão, que essa luz brilhava em todo um país. Glória ao Senhor por isso. Tem um outro irmão que eu conheço muito pouco sobre ele. A Flávia me disse alguma coisa sobre um irmão chamado Stud. Alguns irmãos acho que já leram sobre ele. Eu só me lembro que no final de vida, uma vida que ele se gastou pelo Senhor, ele teve uma enfermidade muito séria e não conseguia mais respirar. De alguma forma, pelo que está relatado no livro, os últimos momentos desse irmão foi tentar buscar de uma forma com muita dificuldade o ar, mas toda vez que ele soltava o ar, ele falava amém. Esse irmão foi conhecido como o homem que obedecia. Então nós já vemos a vida de Cristo, já podemos ver a vida de Cristo se manifestando através da contemplação da beleza do Senhor, pela obediência, pelo amor, irmãos. Como o Senhor é maravilhoso. Tem uma irmã na história também, Madame Guyon. Ela tinha tanta intimidade com o Senhor que, uma vez presa, talvez numa masmorra, naquela época as prisões eram de pedra. A intimidade dela com o Senhor, a vida de Cristo se manifestava tanto que ela falava: eu via aquelas pedras como pedras preciosas. Então, uma irmã que manifestava a beleza do Senhor, via a beleza do Senhor. Irmãos, em todo e qualquer momento de alegria, de beleza, de profundo sentimento, de sofrimento, todos são momentos para louvarmos, adorarmos, reverenciarmos a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se eu vou conseguir passar para os irmãos, mas na época que os nossos irmãos eram perseguidos e perseguidos até a morte, houve uma pessoa chamada Romano.
e essa pessoa estava sendo levada à morte, porque ela estava dizendo que nós devemos adorar a um só Deus, em detrimento a deuses que se adoravam naquela ocasião, naquela época. E aí essa pessoa que estava ali para ser sacrificada falou: olha, isso é tão óbvio que vocês podem chamar qualquer criança para dizer o que eu estou afirmando aqui. Aí o malfeitor pegou no público uma criança, talvez ela tinha de 8 a 10 anos, e essa criança, quando questionada se deveria adorar muitos deuses, ela disse: Cristo é o único, o verdadeiro Deus. Como essa vida é poderosa, irmãos. Os condoídos espectadores desse ato não conseguiam controlar as lágrimas, porque esse menino foi levado para ser sacrificado. Irmãos, olhem Cristo através da mãe desse menino, irmãos. É isso que eu gostaria de chamar a nossa atenção. Os condoídos espectadores desse ato impiedoso não conseguiam controlar as lágrimas. Apenas a mãe, exultante e feliz, a tudo assistia com as faces secas. Na verdade, ela repreendeu seu doce filhinho por implorar um gole de água fria. Disse-lhe para ter sede da taça da qual outrora beberam os infantes de Belém, deixando de lado o leite e as papinhas de suas mães. Ela o encorajou a lembrar-se do pequeno Isaque, que, vendo a espada com a qual seria abatido e o altar sobre o qual seria queimado em sacrifício, de boa mente apresentou tenro o pescoço ao golpe da espada do seu pai. Enquanto ela dava esse conselho, o sanguinário algoz arrancou o couro do alto da cabeça do menino, com cabelo e tudo. Gritou então a mãe: aguenta, filhinho, logo tu verás aquele que te enfeitará a cabeça nua com uma coroa de glória eterna. A mãe consola, a criança sente-se consolada, a mãe anima, o menininho sente-se animado e recebe açoites com um sorriso no rosto. Irmãos, só o Senhor Jesus Cristo. Isso é algo que não tem explicação. Na morte dessa criança, a mãe entoa um cântico. Todo louvor do coração e da voz, nós te rendemos, Senhor. Nesse dia em que a morte desse santo recebes com muito amor. Irmãos, em qualquer momento de alegria, momentos que nos desencorajam, momentos de sucesso, nós só temos uma coisa para fazer: louvar e agradecer o Senhor. Isso eu posso dizer essa última lembrança, aqueles irmãos nossos que foram perseguidos em Roma, teve uma menina também que manifestava o Senhor Jesus. E ela foi obrigada a negar o Senhor. E ela não fez. O malfeitor passou a faca no pescoço dela e ela sangrou aos poucos. E uma coisa assim que falou muito ao meu coração, a Flávia, nós estivemos juntos quando essa história foi mostrada. Essa menina morreu com uma mão assim e com os 3 dedos assim.
E esse era o testemunho dela, que dizia: eu tenho um só Deus. E esse Deus se subsiste em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Irmãos, mesmo naquele momento, a vida do Senhor era poderosa na vida daquela menina. Graças ao Senhor por isso, irmãos. Essa mesma vida habita em cada um de nós que recebeu o Senhor. Essa mesma vida veio do Senhor e ela quer se expressar de gratidão para voltar para o Senhor. Essa vida ela é atraída por Ele, Ele é atraído por ela, porque ela é Ele. É algo maravilhoso. Irmãos, diante dessa mesa, nós temos aqui esses dois elementos que representam aquela obra incrível do Senhor na cruz. Aqui representa o fruto do penoso trabalho do nosso Senhor. E irmãos, nós somos os frutos resultantes desse penoso trabalho. Olha que coisa incrível. O fruto do trabalho do Senhor diante dos frutos do resultado daquilo que Ele conquistou, que somos nós. Como deve alegrar o coração do Senhor? Como deve alegrar? Quanta satisfação no coração dele, esse momento que nós, independentemente dos nossos sofrimentos e alegrias, da nossa condição, temos um coração e uma vida para louvá-lo, para darmos ações de graças ao Senhor. E lembrando, irmãos, que é um momento sublime, é um momento que está no coração do Senhor, e um momento que todos aqueles que têm o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador são convidados. Irmãos, toda honra, toda glória, todo louvor, toda reverência, toda alegria, todo gozo do nosso coração, toda a nossa gratidão são devidas ao nosso Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém.